meu nome é Rogéria, sou professora da disciplina Psicologia da Educação e hoje o nosso encontro aqui vai ser para poder explicar um pouco melhor as questões do portfólio, no qual vocês estão sendo avaliados, e a matéria da prova que vai cair, explicando para vocês um pouco melhor sobre como vocês vão orientar os estudos. Tá? Primeiro vai ser necessário eu falar um pouco sobre o portfólio, pois eu vi que alguns alunos não pegaram a essência desse trabalho. Eu preciso que vocês se coloquem nesse portfólio, além de colocar também um resumo do conteúdo que vocês estão estudando. Eu vi alguns debates, alguns questionamentos lá em alguns portfólios, porém o resumo está faltando em alguns. Então, eu preciso que vocês façam um resumo primeiro do conteúdo, depois façam comentários sobre textos que vocês leram, reportagem que vocês viram, para depois sim vocês fazerem a sua avaliação, né, contínua e processual, onde você vai analisar o seu conhecimento, como que foi aquele aprendizado para você. Então, não esqueçam dessa questão no portfólio, tá? De fazer um resumo para depois você seguir para os comentários. Eu preciso saber o que vocês entenderam do conteúdo para saber as defasagens que a gente vai ter que reforçar depois, ok? Então, vamos começar agora com as questões que a gente vai estar trabalhando na prova. Eu preciso que vocês se preocupem bastante com a questão de contextualizar, de utilizar a psicologia da educação dentro do conteúdo de matemática na sala de aula, né? Então, assim, quando a gente fala em desenvolvimento e aprendizagem dentro de psicologia, é exatamente porque a gente precisa de conhecer como que o nosso aluno se desenvolve, como que acontece a aprendizagem dele, para poder saber trabalhar de acordo com cada idade, cada faixa etária e tudo mais. Então, a gente vai ter várias escolas pedagógicas, várias tendências que vão nos ajudar a estudar um pouco e conhecer um pouco mais sobre esses alunos que a gente vai estar encontrando futuramente. Né? Então, vou fazer um acompanhamento, fiz rapidinho um resumo aqui do conteúdo e vou colocando para vocês os pontos mais importantes que vocês vão ter que estar revendo na apostila e sempre buscando exemplos do cotidiano de vocês, já que vocês já fazem estágios, muitos de vocês têm filhos e podem acompanhar essas transições das crianças, né? Então, assim, eu acho que praticamente todo mundo já deve ter percebido um pouco essas teorias que a gente está estudando no desenvolvimento e na aprendizagem das crianças, certo? Então, a nossa apostila, ela começa no capítulo 1 com um trabalho sobre o que é psicologia. Vem falar sobre o surgimento da psicologia, as principais escolas e as contribuições dessas escolas, né, para esse ramo de estudo. A psicologia, ela se tornou uma ciência, né, e ela teve muitas oscilações durante o tempo. Hoje, a gente já está mais definindo esse ramo do conhecimento, mas mesmo assim ainda há muito que se descobrir, né? Ela não é uma ciência pronta e acabada. As principais escolas que a gente viu aí, que influenciaram, né, nesse surgimento da psicologia, foi o estruturalismo, o behaviorismo, o funcionalismo, a Gestalt, né, ou a psicologia da forma, e a psicanálise. Então, o primeiro capítulo ele traz para a gente essas escolas e quais são as contribuições, os objetos de estudo dessas escolas, quais são os métodos de ensino e a contribuição que ela teve para a gente hoje. Só que essas escolas, elas não duraram muito tempo, porque eram bem dissociáveis, cada uma tinha o seu conteúdo fixo e uma não conversava com a outra. Então, a partir do final do século passado, elas resolveram, né, assim, acabou-se essas escolas e começaram a trabalhar mais numa psicologia educacional que conversasse uma com a outra, né, assim, e não ter essas escolas separadas, cada uma com o seu conteúdo. Bem, e aí a gente tem uma abertura de diálogo entre elas, que estão surgindo esses novos pesquisadores, igual a gente tem mais para frente aí, que a gente vai chegar, na psicanálise, no Piaget, Vygotsky. Então, são pensadores que se basearam, sim, nessas escolas, mas eles não pegam a influência de uma somente. Eles, né, misturam e criam a sua teoria em função de uma fusão entre essas escolas. No capítulo 2, o que vem ser trabalhado para a gente são as contribuições da psicologia. O que a psicologia ela traz para a gente dentro do ramo da educação como contribuição?
esse eu diria para vocês que é um dos principais pontos que a gente tem que estar lidando na nossa leitura e nos nossos estudos durante a disciplina inteira. Não adianta você decorar todas as questões que Freud falou, todas as fases que ele explica lá, se você não sabe onde que essas fases vão te auxiliar na hora de você dar a sua aula. Ou seja, na hora de você conhecer o seu aluno, trabalhar com o desenvolvimento dele, com a aprendizagem dele. Então, esse capítulo 2, ele vem trazer para a gente exatamente esse olhar de como a psicologia contribui para a educação. Então, saibam fazer uma leitura desse capítulo sempre analisando e com criticidade, lembrando das experiências que vocês já tiveram em sala de aula, pois o que eu vou tentar colocar na avaliação de vocês é exatamente estudos de caso. Então, eu coloco uma situação que acontece com um aluno e peço para vocês analisarem essa situação de acordo com alguma das teorias estudadas, né? Então, é importantíssimo vocês saberem a contribuição da psicologia para a educação, certo? Então, a gente tem um quadro nesse capítulo 2 que eu quero ressaltar para vocês, que é um quadro lá bem grande, ele ocupa uma página inteira lá, sobre funções de aprendizagem. Nesse quadro, é interessantíssimo você ver as funções tanto do professor quanto do aluno num processo de aprendizagem. Então, a gente tem as questões das expectativas, da motivação, ativação de conhecimentos anteriores, a comparação, o feedback, as avaliações. Então, tudo que a gente precisa desde o início até o fim do processo de aprendizagem de um determinado conteúdo, que no nosso caso seria matemática, certo? Então, vocês vão pegar esse quadro lá, esmiuçar bastante ele, ver exemplos de situações que estão acontecendo lá, para poder estudar mesmo essa parte desse capítulo. No terceiro capítulo, ele vem desenvolver para a gente a questão do desenvolvimento e da aprendizagem. Falando um pouco da teoria que ele traz, a autora vem falar que o desenvolvimento e a aprendizagem são dois ramos distintos. Porém, quando a gente trata dele dentro da educação, fica praticamente impossível a gente dissociar esses dois ramos de estudo, né? Então, a gente tem que a interação, que é um grande conteúdo, que é um conteúdo que vem sendo trabalhado nesse capítulo, ela acontece unindo o desenvolvimento e a aprendizagem. Não podemos, então, falar somente de um ou somente de outro. Então, durante o nosso estudo, durante a leitura dessa apostila inteira, vocês vão ver sempre o desenvolvimento e a aprendizagem andando lado a lado, certo? Depois, o próximo capítulo, os dois próximos capítulos, né, capítulo 4 e 5, eles vêm trabalhar com a gente a questão das abordagens, né? E aí que entra esses pesquisadores, alguns com ideias um pouco diferentes dos outros, e o que eu quero que vocês peguem bastante nesses casos é quais são essas diferenças, né? Então, vamos pegar Vygotsky, vamos pegar Piaget. Qual a diferença primordial entre os dois em relação ao desenvolvimento e aprendizagem, em relação ao ensino de um professor? O que eles consideram, o que um considera que o outro não considera? Então, eu quero que vocês sempre estudem essas abordagens pensando nas diferenças entre elas. Tá? Não tentem ficar preocupados, não fiquem preocupados muito em decorar os nomes que aparecem, porque na verdade são muitas coisas. O que eu quero é que vocês entendam a essência de cada abordagem, o que cada pesquisador quis dizer com a sua teoria, para poder a gente diferenciar as situações que a gente vai encontrar no dia a dia, certo? Então, no quarto capítulo, ele traz para a gente primeiro a questão, 3 abordagens, né? A abordagem ecológica, o psicodrama e a psicanálise. Bem, a abordagem ecológica, só fazendo um resumo bem rapidamente para vocês, é a abordagem que vai tratar do aluno, né, da criança, no centro de um contexto. Então, ela vai ter diversos ambientes que rodeiam ela e que vão influenciar nesse desenvolvimento no desenvolvimento dessa criança e nas aprendizagens que ela vai ter ao longo da vida. Então, quanto mais próximo o ambiente está dela, mais esse ambiente vai influenciar nas escolhas, nas decisões que essa criança vai tomar. Porém, a gente não pode deixar de considerar os ambientes que às vezes não têm interferência direta nessa criança, mas eles acabam tendo influência sim. Porque, por exemplo, se a gente pensar num governo, ele não está dentro do ambiente cotidiano da criança, mas se a gente pensar fisicamente, mas ele está porque ele define muitas vezes quais são as coisas que essas crianças vão estudar na escola.
Então, indiretamente, eles estão ligados. Porém, quanto mais próxima for a rede, né, de relações dessa criança, mais influências vai ter no desenvolvimento dela. Então, a abordagem ecológica ela vem trazer um pouco dessa criança no centro de ambientes formativos. Tá? Depois a gente tem a questão do psicodrama, que o homem, segundo, né, quem criou o psicodrama, ele nasce com espontaneidade, com criatividade e com sensibilidade. O homem já nasce com isso. Então, a única coisa que vai acontecer é a interação dele com o meio, vai ser uma interação dupla, né? Não é só o homem, não é só o meio que vai influenciar nas aprendizagens do homem, mas o homem também vai influenciar naquilo que ele vai aprender, porque ele se relaciona diretamente com o meio. E ele não nasce uma tábula rasa, né? Ele já nasce com alguns antecedentes que, no caso, é considerada a espontaneidade, a criatividade e a sensibilidade. E isso só vai ser desenvolvido nessa criança, né, com o passar do tempo. Então, esse seria a questão mais do psicodrama. Ele traz bastante exemplo lá sobre o papel de cada um, né? Quem que é o protagonista, quem que é a plateia, quem que faz parte desse círculo de desenvolvimento da criança dentro do psicodrama, certo? E, por fim, no capítulo 4, é trabalhado com a gente a questão da psicanálise. Na psicanálise, a gente tem, assim, que o Freud, né, todo mundo já ouviu falar, até a própria autora começa falando. Quem nunca ouviu falar que Freud explica, né? Então, a gente acha que Freud vai explicar tudo, mas na verdade não. E muita gente acha também que Freud, ele só fala sobre sexo, a questão de sexo. E é muito diferente a gente pensar em sexo de sexualidade, né? Então, assim, ele trabalha muito a questão de sexualidade, não pensando somente no ato sexual em si, mas em como que a criança se desenvolve dentro desses, igual ele chama, da libido, né? Que a criança já nasce com isso e ela vai, cada hora essa libido ela vai estar localizada em um ponto, né? E isso traz essa questão da sexualidade da criança. E a gente, como professor, tem que saber muito bem entender em qual etapa que a criança estaria nessas fases, né, que ele traz nesse capítulo, porque você consegue perceber, assim, quem é pai e mãe com certeza já deve ter tido experiências em relação a isso. Você consegue ver realmente aquilo que ele fala aqui, com as faixas etárias que ele tem, as coisas que acontecem com as crianças no seu desenvolvimento. E aí, percebendo isso, você vê como ela é capaz de aprender também, o que está mais instigando ela naquele momento, né, de desenvolvimento que ela se encontra. Então, ele traz para a gente a questão do id, ego e superego, que é muito importante. Durante, lá numa parte da apostila, ele traz até uma comparação do iceberg, né, que o id são aquelas coisas que a gente tem bem lá dentro, bem guardadinhas, e dificilmente a gente coloca ela, assim, externaliza ela diretamente, né? O ego, ela vai fazer a transição desse id, de todas essas vontades que estão dentro do nosso id, mas aí ele faz uma seleção daquilo que vai poder ou não. E o superego é muito influenciado pela moral, pelas coisas que a criança, adolescente vai vivenciar, né, pelo que ela vive em casa, na escola e tudo. Então, nem todas as vontades que ele tinha, na verdade, ele vê que ele vai poder realizar, porque ele vive em sociedade e tudo mais. Então, essa questão do superego é que vai estar influenciando realmente nas escolhas dele. Por mais que ele tenha aquela vontade intrínseca dentro dele, que está lá dentro do id, o ego vai fazer uma análise e o superego, junto com a moral, com a ética, com todos os ensinamentos que ele teve, né, do que pode e o que não pode, é que vai colocar ou não isso em prática. Né? Então, a questão do iceberg é interessante porque ele fala que a maior parte do iceberg está escondida embaixo do mar. E isso seria o nosso id. Né? Então, a maior parte de tudo que a gente tem e sente está escondido dentro do nosso id. E depois a gente vai elevando, né, esse conhecimento para a ponta do iceberg, que vai transformando o nosso ego e superego, que é o que realmente a gente coloca, externaliza das vontades que a gente tem. Né? Então, é bom a gente entender um pouco
essas três coisas porque são as bases do estudo de Freud, certo? Como eu tinha falado, ele trabalha bastante as questões da fase do desenvolvimento das crianças, né? Então, ele traz a fase oral, a fase anal, a fálica, a latência e a genital, cada uma numa etapa de vida da criança. O importante da gente salientar nem sempre todas as crianças vão passar por todas essas fases e não significa também que ela tem que começar pela fase oral e terminar na fase genital, tá? Então, assim, há mudanças em relação a isso. Isso não é uma regra a se cumprir, né? Isso não quer dizer que todas as crianças vão passar por isso, mas é algo que ele vem observando, né? Então é bom vocês terem conhecimento lá, o porquê que o peito da mãe é tão significativo para uma criança recém-nascida, até uns 2 anos, né? Porque a fase dela de desenvolvimento nessa parte está toda na boca, que é a parte oral. Então todos os sentimentos que ela tem está tudo internalizado na boca, na parte oral, certo? E depois a gente vai tendo as outras fases até a gente chegar na fase genital, que seriam os nossos adolescentes hoje, que a gente vai estar encontrando no ensino médio, né? E aí eles já começam a ter interesse pelo outro, e aí nessa parte o desejo ele deixa de ser somente no corpo dele, o interesse deixa de ser somente no corpo dele para se interessar pelo corpo do outro, né? Então, assim, no ensino fundamental 2, final do ensino fundamental 2 e no ensino médio, a gente já vai estar encontrando os nossos adolescentes nessa etapa da fase genital. Então, é importante a gente conhecer isso também para saber que realmente os hormônios dele vão estar à flor da pele nessa época, né? E aí a gente tem que tentar criar estratégias para poder focar esse sentimento que os alunos têm extremamente voltados para a parte genital, certo? Outras coisas que ele traz para a gente são os mecanismos de defesa. Ele traz, numa página lá, bem explicadinho, assim, vários mecanismos, e ele se enfoca em alguns especificamente, porque não daria para trabalhar em todos aí no livro. Mas outra coisa que é importante de vocês estarem olhando lá são os mecanismos de defesa de uma criança, de um adolescente, certo? Então, o que eu diria para vocês, nessa parte de psicanálise seriam essas coisas: a fase fálica, anal, latência, genital e oral, que são as fases do desenvolvimento, e os mecanismos de defesa, né? E como funciona o id, o ego e o superego. Então, deem atenção a essas partes aí da psicanálise. E, por fim, a gente termina no capítulo 5, o conteúdo dessa primeira prova, que vai ser sobre, que ele vem trazer as abordagens de Piaget e as abordagens de Vygotsky. Esses dois são os mais utilizados dentro do nosso ramo educacional hoje, né? Dentro da educação. Vários documentos nacionais, né, que foram feitos pelo governo e tudo, são embasados nas teorias desses dois autores, principalmente Vygotsky, né, que a gente tem muito dos nossos parâmetros curriculares voltados para essa teoria de Vygotsky, em função da teoria de Vygotsky. Então, é importantíssimo a gente entender bem como que funciona o desenvolvimento e aprendizagem segundo Piaget e segundo o Vygotsky, né? Para Piaget, a gente tem chamada abordagem genética. Primeiro, Piaget ele trabalha bem assim. Primeiro, a criança ela precisa se desenvolver para a gente poder ensinar, de acordo com cada desenvolvimento dela, a fazer com que ela aprenda, né? O que ele quer dizer com isso? Que não adianta eu querer ensinar para uma criança algo que naquele momento ela não está preparada, o seu desenvolvimento não está completamente pronto para poder aprender. Então eu só consigo ensinar para uma criança, ela só consegue aprender algo que esteja dentro das capacidades do desenvolvimento que ela se encontra hoje, né? Então Piaget ele trabalha bem nesse sentido. O desenvolvimento acontece e de acordo com esse desenvolvimento eu vou inserindo a aprendizagem nesses alunos, né? Trabalhando a aprendizagem nesses alunos. A gente tem a questão da aprendizagem, acontece para Piaget, pela equilibração. O que seria a equilibração? É a junção entre a assimilação e entre a acomodação. Sempre que a gente vai aprender algo novo, né, alguma coisa, primeiro a gente tenta assimilar com aquilo que a gente já conhece. Então, você tenta fazer assimilações com coisas que já são de seu conhecimento, que você já tem aprendizagem sobre eles, né? Um exemplo que ele traz na apostila, que é bem fácil de vocês perceberem isso, é a questão do leite materno, né? A criança, ela começa mamando,
no peito da mãe. Em seguida, a mãe tem a necessidade de inserir a mamadeira. Quando se coloca a mamadeira na boca da criança, automaticamente ela lembra o bico do peito da mãe com o bico da mamadeira. Então ela vai conseguir sugar essa mamadeira instantaneamente, porque ela vai fazer uma assimilação com algo que ela já conhece. Isso a gente está falando de um bebê recém-nascido. Imagina quando a gente trata de uma criança maior, um adolescente, que ele já tem vários conhecimentos. Então a primeira coisa que a gente traz é essa assimilação. Fazer com que o nosso aluno conheça, associe esse novo conhecimento a algo que ele já tem, certo? E para conseguir a equilibração, eu vou unir essa assimilação com a acomodação, certo? A acomodação, eu já vou ter que tornar esse conhecimento, vamos colocar assim, eu tenho que tornar ele próprio para mim já. Eu já vou ter acomodado isso como algo que já faz parte do meu conhecimento. Então, primeiro, eu assimilo com algo que eu conheço, para depois eu acomodar esse conhecimento dentro de mim. Tá? Então, a criança pegou a mamadeira lá, primeiro, ela pegou porque ela assimilou com o peito da mãe. Mas depois disso, ela já vai acomodar esse conhecimento dentro dela. Que ela já sabia que era para sugar daquele jeito e ela vai continuar sugando, toda vez que for dado para ela. Certo? Então, o conhecimento segundo Piaget, ele vai ser no equilíbrio dessas duas coisas, tá? Por isso que a gente fala equilibração. A gente tem, para Piaget, 4 estágios de desenvolvimento, né, que ele traz o sensório-motor, o estágio pré-operacional, das operações concretas e das operações formais. Se vocês analisarem bastante, assim, detalhadamente, as idades que ele traz, cada uma dessas fases, vocês vão conseguir fazer associação direta com as idades das crianças nossas hoje da educação básica. Então, a gente tem que a nossa criança, hoje está entrando com 6 anos, né? Mas a gente tinha, né, dos 7 anos aos 7, 8, 9, 10, 11, né? Dos 7 aos 11, a gente tem o ensino fundamental 1, que é onde a criança vai estar nessa fase de operações concretas. E aí ela vai sempre trabalhar com o manual, por isso que as professoras de educação básica sempre vão estar trabalhando com material dourado, com as barras de Kursenari e outros materiais que a criança vai poder apalpar e verificar qual que é a relação entre elas, para depois, em seguida disso, seria o nosso 6º ano hoje, né, a antiga 5ª série, ela já entrar com as letras na matemática, com as operações algébricas, porque aquilo ali agora já começa a fazer a questão lógica na cabeça dela. Ela já consegue trabalhar com as operações formais, que seria essa última fase que Piaget traz para a gente, certo? Então, assim, se vocês observarem bem a idade e a capacidade de apreensão das coisas, né, do aprendizado em cada uma dessas idades, vocês vão associar exatamente ao nosso ensino brasileiro hoje, né, da educação básica. Então, a gente tem essas etapas exatamente porque, de acordo com esse desenvolvimento da criança, que a gente conseguiria fazer o aprendizado nela. Entenderam? Então, essa questão de Piaget, é bem vocês guardarem isso. O desenvolvimento precisa acontecer para essa criança ser capaz de aprender. Eu não consigo ensinar a ela algo que não esteja na hora certa dela aprender. Se ela não tiver com o desenvolvimento adequado, ela não vai aprender aquilo que eu estou querendo. Certo? Então, por isso que é importante vocês saberem essas etapas, essas fases que Piaget traz, para vocês entenderem que não adianta vocês quererem virar para um aluno, uma criança de 8, 9 anos, por exemplo, e falar assim, ó, A é maior que B, B é maior que C. Então, A é maior que C? Se você falar isso para uma criança por volta de 9, 8 anos, ele vai olhar para sua cara e não vai entender nada do que você está falando. Porque ele, segundo Piaget, ele ainda não tem condição de aprender algo desse tipo, porque ele ainda não está nessa fase de desenvolvimento. Então, a gente só vai começar a poder falar esse tipo de coisa com as crianças após os 11, 12 anos, que seria essa última fase que ele chama de fase formal. Então, pensem bastante nessas fases nesse sentido, tá? Então, por fim, a última abordagem que a gente traz é a de Vygotsky, né, que é conhecida como histórico-cultural. Essa abordagem, Vygotsky traz muita questão da internalização. A criança ela tem que internalizar o conhecimento para aquilo fazer parte dela, para se tornar aprendizagem, né? E a questão da zona de desenvolvimento proximal também. Ele trabalha muito essa questão da ZDP. Eu quero que vocês dão uma lida lá bastante detalhada nessa questão da ZDP, porque internalização e a ZDP são as bases do conhecimento do conteúdo, né, da teoria de Vygotsky.
Como eu falei com vocês, Vygotsky é muito utilizado na hora que se foi construir, né, os parâmetros legais da nossa educação, que regem nossa educação hoje. A diferença primordial entre Piaget e Vygotsky, que eu acho que é importantíssimo vocês pararem e estudar essa parte, é a questão dessa ordem em que acontece a aprendizagem e o desenvolvimento. Eu reforcei com vocês bastante aí na hora que eu falei do Piaget, que é necessário o desenvolvimento da criança estar na hora certa para eu poder inserir a aprendizagem nela. Para Vygotsky é exatamente o contrário. Então a diferença primordial entre os dois é essa. Para Vygotsky, a criança ela tem que aprender para desenvolver-se. Então seria impossível desenvolver uma criança sem que eu ensine ela antes. Então o que para Piaget já era natural da vida, o desenvolvimento, para Vygotsky eu preciso ensinar para que a criança se desenvolva. Então, se eu não fizer o meu ensino, para fazer o ensino de acordo com que a criança aprenda, para ela ir evoluindo, ela não vai se desenvolver. Então, diferente de Piaget, ele não traz as fases, porque para ele exatamente eu vou ensinando a criança à medida que for necessário e, consequentemente, ela vai se desenvolver, né? Então, assim, a gente tem que associar bastante ao construtivismo, né? Tanto para Piaget quanto para Vygotsky, Piaget mais ainda, a questão do construtivismo é o que está presente no ensino, né, e na construção desse conhecimento pelo aluno. Então, a gente tem que pensar sempre nesse sentido. Eu preciso trabalhar com o meu aluno para que ele construa o conhecimento dele, para que ele possa depois também aplicar. Outra coisa interessante nessa parte de Vygotsky é que ele fala que só é concebido o aprendizado pelo aluno quando ele consegue aplicar aquilo na prática. Então, quando a gente, como professor de matemática, tem que pensar bastante nesse sentido também, né? Não que isso tem que ser algo que você vai ter que cumprir, mas a gente tem que pensar muito nessa questão da aplicabilidade do conteúdo. A gente sabe que nem tudo a gente consegue ter essa aplicação imediata, mas o Vygotsky ele fala que o conhecimento ele só se torna efetivo para o aluno, ou seja, ele só vai aprender realmente quando aquele conhecimento que for passado para ele conseguir colocar em prática em alguma coisa. Então, nós como professores devemos ter bastante cuidado em relação a isso, né, para mostrar um significado, um conhecimento com significado para os nossos alunos. Bem, então, o que eu tinha para falar para vocês sobre o conteúdo é isso. Meu intuito aqui não era fazer um resumo do conteúdo, mas simplesmente falar com vocês, dar dica para vocês sobre os pontos principais, né, do que vocês vão estar estudando. Então, prestem bastante atenção nesses pontos que eu focalizei nessa nossa conversa, para vocês orientarem seus estudos para isso. E, novamente, eu falo, preocupem-se com analisar situações concretas. Sempre relacione tudo que vocês estiverem estudando em psicologia da educação com as coisas que vocês viveram ou vivem em sala de aula ou com seus filhos e tudo mais. Tá? Então, o que eu estou querendo dizer para vocês eu não vou cobrar um nome de uma teoria por si só. Eu vou cobrar de vocês que vocês saibam utilizar essa teoria para ajudar vocês na hora de ensinar. Ok? Então, a nossa aula, né, assim, a minha orientação para vocês hoje foi essa. E até a próxima, quando a gente vai se encontrar para a próxima prova, no próximo vídeo. Muito obrigada, um abraço, até